Pessoal, a pedido de alguns inscritos, nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre o Fiagro XPCA11. Atualmente, esse é um dos Fiagros que mais se desvalorizou nesse ano de 2024. Se viemos aqui no seu gráfico dos últimos 6 meses, podemos ver que no início desse ano de 2024, esse Fiagro estava custando aqui acima dos R$ 9,00, geralmente em R$ 9,54, R$ 9,50 aproximadamente. E de lá para cá, ele só vem caindo, se desvalorizando. E agora está custando aqui na faixa dos R$ 7,87. Aí muitos acabam se questionando, será que aconteceu algo com o XPCA11 que justifique essa queda na sua cotação? Essa queda tão acentuada? É o que vamos ver aqui no vídeo de hoje. Sempre lembrando que o vídeo não é recomendação nem de compra nem de venda de nenhum ativo. Se o fundo lhe interessar, procure se aprofundar e estudar melhor, para que assim você possa fazer uma boa escolha, beleza? Estou aqui no site Investidor 10, então vamos analisar aqui primeiramente alguns indicadores do XPCA11, depois vamos aqui no seu último relatório gerencial, que saiu na semana retrasada, ainda no mês de junho, no dia 21, e ele vem falando, como é que está a situação do Fiagro atualmente. Então vamos lá. Como eu já mencionei, ele está custando aqui R$ 7,87. Seu dividend yield está na casa aqui do 16,69%. Lembrando que esse dividend yield está elevado dessa maneira porque a sua cotação vem caindo. Então isso acaba elevando a sua rentabilidade. Seu P sobre VP está de 0,83. Então ele está por deságio, no caso, custando mais barato. E o desconto está aproximadamente aí de 17%. Ele tem uma boa liquidez, superior a 1 milhão ao dia. Então você não terá dificuldades aí na hora de comprar ou vender cotas desse Fiagro. Continuando aqui um pouco mais embaixo, podemos ver o seguinte, que o valor patrimonial do XPCA11, no caso seu preço justo, é os R$ 9,49. Porém, como já mencionamos, ele está custando R$ 7,87. Além disso, ele tem o patrimônio aqui na casa dos 431 milhões de reais. E aqui mais embaixo a gente pode ver o seu histórico, de rendimentos distribuído para os seus cotistas. Por ser um Fiagro, ele investe aí primordialmente em CRAs esses que geralmente estão aí na sua grande maioria indexados ao índice CDI. E o índice CDI, como sabemos, ele segue a taxa Selic. Então, como a taxa de juros veio caindo em meados do ano passado para agora, então isso afetou aqui bastante os rendimentos que o fundo ele pagou para os seus cotistas. A taxa Selic, se eu não me engano, ela começou a baixar lá no mês de agosto de 2023. Então, podemos ver que a partir do mês de setembro de 2023, seus rendimentos já ficaram menores e de lá para cá veio caindo. Antes, ele estava pagando aqui na casa dos 14 centavos e chegou a pagar até 15 centavos por cada cota de rendimentos. Então, um excelente rendimento. Vamos aqui agora, pessoal, no seu último relatório gerencial, como eu mencionei, considerar alguns pontos. Primeiramente, devemos notar o seguinte. Ele menciona aqui algumas aquisições de CRAs que o fundo ele adquiriu durante o mês de maio. Ele fala que fez uma aquisição do CRA Carvalho Dias, a operação originada e estruturada pela própria gestora XP. Ele menciona aqui também sobre uma aquisição que ele fez no CRA da Minerva, que é um dos mais importantes frigoríficos aqui do nosso país. Essa empresa também tem ações negociadas na Bolsa de Valores. E um ponto a se destacar aqui, que ele menciona o seguinte, que outro destaque é a manutenção da qualidade do portfólio, sendo que todos os ativos se mantêm totalmente em dias com seu pagamento, sem atraso nas parcelas de juros ou principal em atraso. Tampouco solicitações de postergação de vencimento por parte dos devedores até o presente momento. Então, todos os devedores do XPCA11 eles estão pagando em dia, não tem atraso aí no pagamento, seja de juros ou das amortizações que os devedores realizam durante o ano. Então, já podemos ver que calote não justifica aí a queda na cotação do Fiagro XPCA11. Ele não está sofrendo nenhum tipo de calote. Ele menciona aqui também sobre a situação lá no estado do Rio Grande do Sul, Ele fala, como a gente já acompanhou, foi o estado aí atingido por aquelas enchentes. Porém, o XPCA11 ele não tem praticamente exposição. Como vocês vão ver mais adiante, a exposição dele no estado do Rio Grande do Sul é inferior a 1%. Então, isso também não justifica a queda na sua cotação, já que ele não terá praticamente nenhum impacto negativo devido ao que aconteceu lá. E aqui o fundo também ele menciona os resultados do XPCA11 durante o mês de maio. Então, ele menciona aqui que o resultado caixa do XPCA11 durante maio foi de 12 centavos,4, então quase 12 centavos e meio por cada cota. E ele menciona aqui o resultado contábil foi de 10 centavos,3 por cada cota. Aqui no seu demonstrativo financeiro, pessoal, correspondente ao mês de maio, podemos ver o seguinte. Durante o mês de maio, o fundo ele teve uma receita caixa aqui de 6,1 milhões de reais.
A sua receita regime e competência foi de 5,1 milhões de reais. Ele também teve aqui 73 mil reais de lucro com os seus LCAs e renda fixa. As suas despesas somaram aproximadamente 500 mil reais. Então, no final, pegando a sua receita bruta do regime caixa e do regime competência e diminuindo aqui pelas suas despesas, ele ficou com um regime caixa de 5,6 milhões de reais e um regime competência de 4,7 milhões de reais. E ele distribuiu em rendimentos para os seus cotistas 4,5 milhões de reais, que equivale exatamente a 10 centavos por cada cota. Então, durante o mês de maio, tanto no regime caixa como no regime competência, o XPCA11 ele gerou uma receita maior do que o valor que ele distribuiu para os seus cotistas. Porém, para esse mês de julho, ele anunciou aqui 9 centavos por cada cota. Lembrando que o que ele vai pagar agora em julho é correspondente à sua receita gerada durante o mês de junho. Então, já que ele diminuiu os seus rendimentos, então é muito provável que a sua receita durante junho tenha sido menor do que. Dois fatores que podem ter contribuído para isso talvez seja a quantidade de dias úteis menores durante o mês de junho ou também o efeito aí da queda da taxa Selic, que ocorreu desde o início do ano até agora. Porém, agora, como a taxa Selic ela tem expectativa de permanecer ali em 10,50% até final desse ano de 2024, então isso vai ser bastante positivo para o XPCA11. Atualmente, pessoal, o XPCA11 ele tem aqui dois investimentos, que é o seu CRAs, ele tem 88% do seu patrimônio investido nesses ativos, o que equivale a aproximadamente aqui 386 milhões de reais. E seu outro investimento são cotas TIFIX Fiagro, que atualmente corresponde a 7,9% do seu patrimônio. Ele tem um valor investido aqui de 34,57 milhões de reais. Aqui podemos ver o setor de atuação, né, dos seus devedores, então ele é bem diversificado, ele tem aqui vários setores que atualmente seus devedores têm atuação. Se destaca aqui em especial o setor de usina de álcool e etanol. Continuando aqui, pessoal, podemos ver com respeito às regiões de atuação, né, dos seus devedores. Atualmente ele tem devedores aqui que atuam em 18 estados brasileiros e, como eu havia mencionado, a sua exposição aqui no estado do Rio Grande do Sul é pequena, de apenas 0,7%. Então, o fundo não será impactado aí pela situação que ocorreu lá no estado do Rio Grande do Sul. Porém, podemos ver que ele tem uma concentração aqui no estado do Mato Grosso, o 31,9%. E aqui podemos ver os indexadores dos seus CRAs. Então, seu principal indexador atualmente é o índice CDI, que ele corresponde aqui a 91% dos seus CRAs. Ele também usa aqui o índice IPCA em 8,6% dos seus CRAs. E com respeito às taxas, né, podemos ver que os que estão indexados ao índice CDI têm uma taxa média de 4,72%, que é uma taxa considerada de mediana para um pouco mais arriscada. Os que estão indexados ao índice IPCA têm uma taxa aqui de 8,58%. Como eu havia mencionado lá no início do relatório gerencial, aqui ele menciona, né, esses dois CRAs que ele adquiriu durante o mês de maio, um investimento aqui de 5,88%, indexado ao índice CDI mais 5%, e esse outro aqui da Minerva de 5,59 milhões de reais, indexados ao índice PCA, mais uma taxa fixa aqui de 7,62%. E por último aqui podemos ver todos os CRAs que atualmente o XPCA11 ele tem. Um ponto positivo que, diferente de outros fiagros, né, ele é bem diversificado, ele tem apenas aqui uma exposição maior, que é nesse primeiro devedor aqui, que ele tem um PL de 6,4%, porém não é algo tão exagerado, né, como outros ativos aí, como outros fiagros, que a gente vê exposição em devedor superior a 10%, por exemplo. E o restante aqui, ó, se vocês repararem, é de 5% para baixo. Então, pessoal, será que algo justifica aí a queda do XPCA11? Não. É simplesmente uma movimentação do preço, né? Sabemos que isso é renda variável, o preço ele vai subir, ele vai cair, porém não há nada de errado acontecendo com o fiagro. Como vimos, todos os seus devedores continuam em dias com seus pagamentos, ele não tem uma exposição elevada no estado do Rio Grande do Sul, é inferior a 1%, então o fiagro não vai ser impactado diretamente pelo que aconteceu lá. Então, o que justifica a queda na sua cotação é que no momento existem mais investidores, no caso mais pessoas, seja elas físicas ou jurídicas, vendendo o XPCA11. Quando existe mais pessoas vendendo do que pessoas comprando, a sua cotação ela vem caindo. Talvez o que possa aí estar provocando essa queda no XPCA11 possa ser um grande investidor, né, uma pessoa institucional, que esteja vendendo as cotas do XPCA11. Porém, de um modo geral, não tem nada de errado acontecendo, como eu mostrei aqui no relatório gerencial, não tem nada de errado acontecendo com o XPCA11. Deixe aí nos comentários se você investe nesse fiagro e quantas cotas que você tem atualmente. Pessoal, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.